Zema chegou ao governo de Minas Gerais em 2019 prometendo algo gigantesco: tirar o estado da sua pior crise financeira da história. Naquele momento, Minas vivia um verdadeiro colapso. Salários atrasados, dívidas bilionárias, crise fiscal, serviços públicos pressionados e um estado praticamente quebrado. E Zema, ele apareceu como um empresário, outsider, gestor liberal e símbolo da nova direita econômica brasileira. Hoje, depois de 2 mandatos, ele já aparece em pesquisas presidenciais e começa a ser tratado como possível nome nacional para 2026. Mas afinal de contas, Romeu Zema realmente resolveu os problemas de Minas Gerais ou apenas administrou uma crise gigantesca? O estado melhorou de verdade? E por que o debate sobre Minas virou tão importante para o futuro político do Brasil? Hoje vamos analisar como Zema encontrou Minas, o que ele fez no governo, os resultados econômicos, as críticas e se ele realmente pode vender Minas Gerais como modelo nacional. Tudo baseado em dados oficiais, relatórios públicos, análises econômicas e fontes confiáveis. Fala, tropa do canal Hora Certa. Hoje o vídeo é sobre uma das maiores discussões da política brasileira atual. Romeu Zema realmente recuperou Minas Gerais? O governo virou símbolo da direita liberal, mas também acumula críticas pesadíssimas sobre cortes, crise social, dívida pública e serviços estaduais. Então, afinal, Minas melhorou mesmo ou apenas sobreviveu? Antes de continuarmos, já deixe seu like, se inscreva no canal e bora entender se Zema criou uma vitrine política ou apenas uma narrativa de gestão eficiente. Romeu Zema assumiu Minas em um cenário extremamente crítico. O estado enfrentava um dos maiores colapsos fiscais da história recente brasileira. Ao assumir o governo, Minas enfrentava problemas de salários parcelados, atraso de repasses a municípios, crise previdenciária, déficit bilionário e dívidas gigantescas com a União. Segundo dados oficiais, a dívida mineira ultrapassava os 100 bilhões de reais. O governo anterior, comandado por Fernando Pimentel do PT, terminou extremamente desgastado. A população associava Minas à crise, atraso, corrupção e incapacidade administrativa. Zema venceu em 2018 praticamente como desconhecido, sem grande estrutura, tempo de TV ou até mesmo apoio tradicional do Centrão. Ele cresceu usando o discurso empresarial, antipolítico tradicional, liberal e de combate ao desperdício estatal. O slogan implícito era: Minas precisa ser administrada como empresa. O ambiente político favorecia outsiders naquele momento. O Brasil vivia o antipetismo, o lava-jato, a crise econômica e a ascensão da direita. Zema chegou ao poder porque Minas estava cansado da velha política e desesperada por alguém que prometesse colocar as contas em ordem. A principal marca da gestão de Zema foi justamente o ajuste fiscal. O governo apostou em corte de gastos, austeridade, reformas administrativas e renegociação financeira. Um dos focos do governo foi reorganizar as contas públicas. Entre as medidas adotadas estão a redução de despesas, congelamentos, cortes de privilégios, revisão administrativa e privatizações e concessões. Zema buscou aderir ao regime de recuperação fiscal negociado com a União. O governo construiu uma imagem de gestor sem privilégios, viagens de classes econômicas, linguagem simples, pouca ostentação e forte discurso contra desperdício estatal. Isso ajudou Zema a fortalecer a imagem técnica, o apoio empresarial e a popularidade entre parte da classe média. O governo afirma ter conseguido regularizar salários, melhorar arrecadações, atrair investimentos e recuperar capacidade financeira do estado. Segundo o governo mineiro, Minas atraiu bilhões em investimentos privados nos últimos anos. A oposição acusa Zema de governar apenas olhando números, reduzir capacidade do estado, enfraquecer serviços públicos e aplicar arroxo fiscal. Os sindicatos e movimentos sociais criticam a educação, a saúde, a segurança pública e o congelamento salarial. Talvez o grande debate aqui sobre Zema seja: equilibrar contas públicas significa necessariamente melhorar a vida da população? Esse é o centro da discussão política sobre Romeu Zema, porque os indicadores mostram avanços em várias áreas, mas também problemas que continuam gigantescos. Alguns dos bons indicadores estão a regularização
recuperação parcial das finanças, a recuperação de confiança do mercado, aumento de investimentos, pagamento em dia dos servidores e a melhora da arrecadação. Parte do empresariado e do mercado financeiro passou a enxergar Minas Gerais como estado mais previsível economicamente. Isso fortaleceu a imagem nacional de Romeu Zema. Porém, a dívida de Minas ainda continua gigantesca. Mesmo com as renegociações, o estado ainda depende fortemente da União. E isso faz críticos afirmarem que Zema não resolveu o problema da crise, apenas administrou melhor o colapso. E os problemas continuam em áreas como a infraestrutura, a saúde pública, a educação e a segurança. A oposição afirma que o governo vende uma imagem muito mais positiva do que a realidade vivida em parte pelo Estado. Enquanto apoiadores respondem sem ajuste fiscal, Minas poderia ter quebrado completamente. Minas Gerais continua sendo um dos estados mais importantes politicamente do Brasil, e o desempenho de Zema virou vitrine nacional da direita liberal. Talvez a pergunta não seja se Minas ficou perfeita ou não. Talvez seja, Minas estaria pior sem o modelo de gestão de Romeu Zema? Nos últimos anos, Romeu Zema deixou de ser apenas governador mineiro. Ele começou a ser tratado como possível presidenciável da direita para 2026. Zema tenta ocupar um espaço estratégico da direita liberal, do conservadorismo moderado, da oposição ao PT e da alternativa ao bolsonarismo radical. Ele agrada a uma parte do mercado, do empresariado e da direita econômica, porque ele transmite uma imagem mais técnica, mais estável, mais empresarial e menos explosiva que o Bolsonaro. Porém, Zema ainda enfrenta dificuldades enormes, como a pouca popularidade nacional, o baixo carisma popular, a pouca conexão emocional e a dependência parcial do eleitorado bolsonarista. Nos últimos anos, ele endureceu o discurso político contra o Lula, contra a esquerda e aproximando-se mais do eleitor conservador. Isso aumentou sua visibilidade nacional, mas também rejeição em parte do eleitorado moderado. Mas a grande dúvida é: o modelo de Minas Gerais funciona apenas em Minas ou poderia funcionar no Brasil inteiro? Porque administrar um estado endividado é diferente de governar um país continental polarizado e extremamente desigual. Talvez Romeu Zema represente o teste da direita liberal brasileira. É possível vencer nacionalmente apenas com um discurso de gestão e austeridade? Romeu Zema assumiu Minas em meio a uma crise gigantesca. Desde então, virou símbolo da direita liberal, da austeridade fiscal e da gestão empresarial na política. Para apoiadores, ele evitou o colapso do Estado, mas para críticos, ele apenas administrou a crise enquanto vende imagem de eficiência. Mas e você? O que você pensa sobre a gestão de Romeu Zema? Comente aqui embaixo. Na sua opinião, Zema realmente recuperou Minas Gerais ou apenas aprendeu a administrar uma crise permanente? Já deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, porque o futuro político de Zema pode impactar diretamente a eleição presidencial de 2026. Vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo e fui!